Fala galera curiosa por história! Vocês sabiam que a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, um dos cartões postais mais famosos do mundo, nasceu de uma guerra sangrenta? Pois é, a história da fundação do Rio não tem nada de poética. Ela é uma saga de espionagem, batalhas e uma expulsão estratégica de invasores franceses. Então, senta que lá vem história. Vamos voltar para o meio do século XVI. O Brasil era uma colônia recente de Portugal, e a atenção dos portugueses estava toda voltada para o Nordeste, por causa do açúcar. O resto do litoral, praticamente abandonado. E onde tem espaço vazio, alguém sempre quer ocupar, não é mesmo? Foi aí que entraram os franceses, liderados por um nobre chamado Nicolas Duran, de Villeguenhon. Eles viram na Baía de Guanabara um lugar espetacular e desprotegido. A oportunidade perfeita. Em 1555, eles desembarcaram e criaram a sua própria colônia, a França Antártica. A ideia deles era ambiciosa. Eles não queriam só um entreposto comercial, mas sim um refúgio para protestantes calvinistas, que eram perseguidos na França Católica. Eles se estabeleceram numa pequena ilha, que hoje conhecemos como Ilha de Villeguenhon, e construíram o Forte Coligny. A localização era simplesmente genial do ponto de vista militar da ilha. Eles controlavam a entrada da Baía de Guanabara. Além disso, eles fizeram algo que os portugueses demoraram a entender. Eles se aliaram aos povos indígenas locais, principalmente os tamoios, que odiavam os portugueses. Para os tamoios, os franceses eram parceiros comerciais e aliados na luta contra um inimigo comum. A notícia de uma colônia francesa em pleno território português demorou a chegar, mas quando chegou, causou um alvoroço na corte em Lisboa. Imagina só, os maiores rivais de Portugal construindo uma base em seu quintal. A coroa portuguesa não podia deixar isso barato. Era uma ameaça não só ao domínio territorial, mas também à rota comercial para as Índias, que passava por ali. A primeira tentativa portuguesa de expulsar os franceses foi liderada por Mem de Sá, o terceiro governador-geral do Brasil. Em 1560, ele atacou o Forte Coligny com uma frota poderosa. A batalha foi intensa. Os portugueses conseguiram destruir o forte, mas não conseguiram expulsar os franceses de vez. Por quê? Porque os franceses simplesmente se refugiaram no continente, junto com seus aliados tamoios, e continuaram a resistir, usando táticas de guerrilha. A vitória portuguesa foi parcial, e o problema continuava lá. A coroa portuguesa percebeu que apenas ataques pontuais não resolveriam. Era preciso ocupar o território de forma definitiva. Era preciso fundar uma cidade. E foi aí que a história do Rio de Janeiro começou a ser escrita de verdade. A missão foi dada a Estácio de Sá, sobrinho do governador Mem de Sá. Ele não veio apenas com soldados, ele veio com colonos, padres jesuítas e a ordem clara: fundar uma cidade para servir de base militar e garantir a posse da terra. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá desembarcou com suas tropas. Mas onde fundar a cidade? Ele escolheu um local estratégico, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, bem na entrada da Bahia. Ali, ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem ao santo padroeiro do rei de Portugal, Dom Sebastião. Nascia assim a cidade, não como um local de paz, mas como um acampamento militar, uma fortaleza pronta para a guerra. Os primeiros 2 anos da cidade foram de pura tensão e combate. Os portugueses, entrincheirados em sua nova base, enfrentavam constantemente os ataques dos franceses e dos tamoios. A vida era dura, a comida era racionada e o perigo era constante. Era uma guerra de desgaste. Estácio de Sá sabia que precisava de reforços para dar o golpe final. Esses reforços chegaram em 1567, comandados pelo próprio Mem de Sá. Agora, com um exército muito maior, os portugueses estavam prontos para a ofensiva final. A grande batalha aconteceu nas praias, que hoje conhecemos como Flamengo e Glória. Foi um combate brutal. De um lado, portugueses e seus aliados indígenas, como os Temiminós. Do outro, franceses e os valentes tamoios. Durante essa batalha decisiva, uma flecha envenenada atingiu o rosto de Estácio de Sá. Ele sobreviveu à luta e viu a vitória portuguesa se concretizar,
com a expulsão definitiva dos franceses da Baía de Guanabara. No entanto, um mês depois, ele não resistiu ao ferimento e faleceu. Estácio de Sá, o fundador do Rio, morreu garantindo a existência da sua cidade. Um verdadeiro herói trágico. Com a vitória garantida, a cidade pôde finalmente mudar de lugar. A localização inicial, no Cara de Cão, era boa para a defesa, mas péssima para a expansão. Era um local pequeno e pantanoso. Então Mendes Sá ordenou a transferência da cidade para um local mais seguro e mais amplo, o Morro do Castelo, que ficava mais para dentro da Bahia, onde hoje é o centro da cidade. Foi lá que o Rio de Janeiro começou a crescer e a se transformar na metrópole que conhecemos. O Morro do Castelo foi o coração do Rio por séculos. Tinha igrejas, o Colégio dos Jesuítas, prédios do governo, era o centro de tudo. Infelizmente, no início do século XX, numa decisão polêmica de modernização, o morro foi completamente demolido. Uma parte enorme da história da fundação da cidade foi literalmente posta abaixo. Então, da próxima vez que você olhar para o Pão de Açúcar, lembre-se que aquele cenário paradisíaco foi palco de uma guerra sangrenta que definiu o destino do Brasil. O Rio de Janeiro não nasceu do samba ou do carnaval, mas sim da pólvora, da espada e da necessidade urgente de defender o território. Uma cidade que nasceu para lutar e que, desde o seu primeiro dia, mostrou a sua força e a sua resiliência. É uma história incrível, não acha? A cidade maravilhosa tem um passado de cidade guerreira. E conhecer essa origem nos ajuda a entender muito sobre a alma carioca e sobre a própria formação do Brasil. Gostou de conhecer essa história? Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita história boa vindo por aí. Valeu e até a próxima!